tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de português da semana. Vamos iniciar nossa aula copiando a nossa agenda? Como a nossa agenda hoje mostra, iremos entrar em um novo conteúdo, advérbio. Esse conteúdo de advérbio, nós vamos começar após a correção. Vamos iniciar a correção pela caligrafia. E a caligrafia na página 110 a 115. Página 110, leia mais um trecho do livro A Bela História do Pequeno Príncipe. Vou fazer a leitura e vocês acompanham comigo. Tive então que escolher uma profissão e aprendi a pilotar aviões. Voei um pouco pelo mundo inteiro e a geografia me ajudou muito. Rapidamente podia saber se estava na China ou no Arizona. Assim, ao longo da vida, mantive contato com um montão de gente terrivelmente séria. Vivi muito tempo com pessoas adultas e as conheci bem de perto. Isso não melhorou muito minha opinião sobre elas. Página 111, as perguntas. Copie do texto. Uma palavra iniciada com R, com o som forte. Temos a palavra rapidamente. Uma palavra com RR, terrivelmente. 4 palavras com R entre vogais. Inteiro, Arizona, séria e melhorou. 4 palavras com R em final de sílaba. Escolher, pilotar, saber e perto. E 4 palavras com consoante mais R. Profissão, aprendi, geografia e sobre. Página 112. Leia o texto a seguir. Vamos ver o texto. É verdade que as crianças crescem mais enquanto dormem? Não, as crianças crescem durante o dia, mas a crença de que elas espicham mais enquanto dormem tem sentido. É que nesse período o corpo aumenta a produção do hormônio de crescimento. O pontinho pede, sublinhe no texto as palavras que têm SC. As palavras são crescem novamente e crescimento. Copias aqui. Crescem e crescimento. Não precisa copiar o crescem 2 vezes, tá bom? Página 113. Copie a frase passando o verbo para o tempo presente. Eu cresci rápido. Aqui, verbo passado. Cresci. Pretérito. Eu cresço rápido. Presente. 4. Copie as palavras substituindo os símbolos pelos dígrafos correspondentes. SC, o amarelo. S cedilha, o roxo. E XC, o verde. Então, como fica? Adolescente. Desço, excelente, disciplina, floresça e exceção. Virando a página 114,
Observe os vasos ilustrados a seguir. Temos vários vasos e o pontinho pede: encontre o par dos vasos abaixo e circule-os. Então, temos que encontrar os vasos iguais. Igual a esse verde, muito fácil de encontrarmos. E igual a esse outro aqui, verde também, mas um verde mais claro, esse outro aqui embaixo. E virando a página 215, pinte os espaços que têm números pares e descubra a figura. Então, quais são os números pares que encontramos aqui? Temos aqui o 6, o 33, o 36, o 34. Quando a gente pinta, a gente encontra um vaso. O vaso que a gente acabou de circular. Bem parecido, né? Agora, escreva com algarismos as dezenas solicitadas. As dezenas 10 em algarismo, 10. 20, 20. 30, 30. Assim, a gente finaliza a nossa caligrafia. Utilizamos todo o conteúdo, inclusive essas figurinhas aqui atrás das princesas, a gente utilizou, né? E ela agora vai ficar guardadinha, que nós vamos passar para a correção do livro. Página 272, peguem o livro de vocês, de língua portuguesa, e vamos fazer a correção. Página 272. Na página 272 é um texto que vocês leram em casa, já conseguiram ver a historinha do Calvin e Haroldo. E aqui tem algumas perguntas pessoais de converse com o professor e os colegas. Caso vocês tenham interesse em dar a opinião de vocês, a gente pode conversar um pouquinho, como sempre, sobre essas perguntas. Converse com o professor e com os colegas no nosso plantão Tira Dúvida, certo? Vamos para a página 273. A primeira questão, releia a história em quadrinhos. A. Por que Calvin parece tão irritado? Por que ele está irritado? Ele sempre está irritado, o Calvin, né? Mas por que nessa historinha ele está tão irritado? Porque ele encontrou lixo no chão. B. Você também ficaria irritado com isso? Por quê? Converse com os colegas. Novamente, outra questão para a gente conversar no Tira Dúvidas. Segunda questão. Por que Calvin, depois de conversar com Haroldo, tira a roupa? Por quê? O Haroldo, que é o tigre, afirma que fica feliz por não ser humano, pois a atitude de jogar lixo no chão envergonha a espécie. Calvin concorda e tira a roupa, simbolizando que deixa de ser humano com essa atitude. Então ele tira a roupa para também deixar de ser humano, assim como o tigre, né? O Haroldo. Terceira questão. As atitudes sustentáveis são tomadas para cuidarmos mais do meio ambiente e de nossos recursos naturais. Jogar lixo no chão não é uma atitude sustentável. Que atitudes sustentáveis você pratica no dia a dia? Conversa para o nosso Tira Dúvida. Quarta, você sabe o que é um recurso natural? Em grupo, faça uma pesquisa, depois escreva o resumo do que encontraram. Aqui nessa questão, vocês também podem conversar comigo no plantão. Aqui fala para fazer em grupo, mas você pode fazer com seu pai, com sua mãe, com a sua avó, com a sua professora do reforço, essa pesquisa, tá bom? E depois vocês podem apresentar os dados que vocês encontraram no nosso plantão Tira Dúvidas, tá bom? A gente conversa um pouquinho. Quinta questão, agora na página 274, ela pergunta assim: observe as expressões faciais de Calvin reproduzidas no segundo, no quarto e no quinto quadrinho. A. Essas expressões sugerem que ele está bravo. B. Você já se sentiu dessa forma? O que causou esse sentimento? Você já ficou bravo? Por quê? Traz para o nosso Tira Dúvida, tá? Agora vamos para a sexta. Sexta questão. Releia esta fala de Calvin. Aposto que as futuras civilizações vão saber mais do que gostaríamos sobre nós.
O que ele quis dizer com essa fala? Porque as futuras civilizações vão saber mais do que gostaríamos sobre nós. Então a resposta já está aqui. Ele sugere que as futuras civilizações poderão descobrir que o ser humano é desleixado e que não fez tudo o que estava ao seu alcance para preservar o meio ambiente, especialmente atos simples, como reciclar o lixo e jogar o lixo no lixo. O Haroldo aqui está indignado. Aqui nesse quadro Saiba Mais, esse quadrinho verde da página 274, fala um pouco mais sobre Calvin e Haroldo. Fala sobre a história dos quadrinhos, né? Onde o personagem Calvin, que é esse garoto de 6 anos, o Haroldo, na verdade, não é um tigre de verdade, é um urso de pelúcia, e na mente do Calvin ele se transforma num tigre de verdade, se tornando assim o melhor amigo dele. E dentro das histórias dele a gente tem muitas situações reflexivas, né? Inclusive essa sobre a questão do meio ambiente, como a gente pode tratar o lixo, enfim, tem vários assuntos. Sempre aparece no nosso livro, nas provas, né? As tirinhas do Calvin e Haroldo. Agora, pessoal, vamos para nosso conteúdo novo? Advérbio. O que é o advérbio? É uma classe de palavras e os advérbios são as palavras que modificam o sentido de um verbo, de um adjetivo ou até mesmo de um outro advérbio, dando a ideia de lugar, tempo, modo, etc. Então ele vai trazer essa modificação do sentido da palavra que ele acompanha. O advérbio é uma palavra invariável, então ele não muda do feminino para o masculino, singular, plural, ela é sempre daquele jeitinho. Vamos falar um pouquinho sobre os sentidos que o advérbio pode atribuir quando ele está ali acompanhando o verbo, o adjetivo ou outro advérbio. O primeiro é o lugar. Então, o advérbio, que traz esse sentido de lugar, ele vai expressar ou responder essa pergunta onde. Então, na frase, vamos ver aqui um exemplo. Aqui não é um bom lugar para acampar. Então, a palavra aqui, que é um advérbio, expressa o lugar, o onde a situação ali acontece. Então, aqui é um advérbio de lugar. Além do aqui, ali, lá, atrás, perto, longe, acima, abaixo, dentro, fora. Esses são exemplos de advérbios que transmitem o sentido de lugar. Agora, tempo. O tempo responde à pergunta quando. E temos aqui alguns exemplos de advérbios de tempo. Mas vamos ver na frase. Chegarei cedo para a aula amanhã. Observem que o chegarei, cedo, estão unidos ali o verbo chegarei, o advérbio cedo. E o cedo, ele traz esse sentido, essa mudança de sentido, essa informação extra sobre o verbo chegarei. Então, é quando, a resposta quando. Se ele responde a essa resposta quando, ele é um advérbio de tempo. Expressa a ideia de tempo mesmo. Já, agora, hoje, ontem, amanhã, depois, sempre, cedo, tarde, nunca, jamais, ainda, antigamente. Então, todos esses advérbios trazem o sentido ou transmitem a ideia de tempo. Agora vamos falar do modo. E como assim, como eu falei para vocês no verbo, né? O modo, essa palavra modo é a maneira, ou seja, como aquela coisa está acontecendo. No caso aqui no exemplo, vamos ver. Ana sentiu-se mal na aula. Mal traz essa ideia de a maneira como ela estava se sentindo, o como ela estava se sentindo. Mal. O advérbio mal é um advérbio de modo. Além do mal, temos aqui outros exemplos. Depressa, devagar, sim, bem, mal, pior, maior, etc. O livro de vocês, na página 275, também fala um pouco sobre as palavras terminadas em mente.
Como, por exemplo, ansiosamente, alegremente, rapidamente. Então, todas essas palavras que a gente consegue finalizar, né, com o mente, trazem essa ideia de modo, a maneira como aquilo está acontecendo. Ansiosamente, alegremente, não dá essa ideia, essa informação de como, ou seja, o modo, tá? Agora vamos falar sobre o bem e o mal. Um pouquinho, só uma brechinha, um asterisco sobre esse advérbio, bem e mal, tá? Por quê? Porque a gente vai falar um pouquinho do uso do mal, mal com U ou mal com L. Vocês já viram, a gente está só revendo bem rapidinho aqui. Lembra que quando a gente estudou o mal com U ou mal com L, a gente viu que o mal com U poderia ser substituído em uma frase antônima, né, por bom. Por quê? Porque mal com U é um adjetivo e bom, adjetivo. Dá uma qualidade ali aquele substantivo. E o mal com L, ele é um advérbio e poderia ser substituído por bem, que é também um advérbio. Então, por isso que a gente tem essa dica, né, do mal com U ou do mal com L. O mal com U pode ser substituído por outro adjetivo, bom. E o mal com L, por ser um advérbio, pode ser substituído por outro advérbio, bem. Então, lembrem dessa regrinha, ela é bem fácil de memorizar, tá certo? Agora vamos falar um pouquinho de exemplos. Não estava mal de saúde. Não estava bem de saúde. Observem, o advérbio está ligado ao verbo estava e dá essa ideia, né, de como é que estava a situação. Mal com L pode ser substituído por bem. E o mal com U, você é um mau rapaz. O mal com U já é um adjetivo e está ligado a quem? Ao substantivo, que aqui nessa frase é rapaz. Você é um mau rapaz. E se eu for substituir, eu substituo por outro adjetivo, no caso, adjetivo bom. Você é um bom rapaz. Memorizem essa dica. Mal com U pode ser substituído por bom. Mal com L pode ser substituído por bem. Tá bom? Seguindo agora nos tipos de advérbios, vamos falar um pouquinho sobre os de afirmação. Aqui alguns exemplos. Sim, certamente, realmente. Está afirmando, trazendo essa certeza, né? Vamos ler na frase. Estou realmente preocupado com você. Realmente é um advérbio de afirmação e está ligado ao verbo estou. Vamos agora para o de negação. Não, tampouco, nunca, jamais, nem. Esses são advérbios de negação que trazem a ideia, né? Trazem o sentido de negação. Vamos ver na frase o exemplo. Nunca maltrate os animais. Nunca maltrate os animais. Vocês lembram que o advérbio nunca também pode ser um advérbio de tempo? Numa situação, numa frase onde ele pode ser aplicado como advérbio de tempo, ele pode também ser um advérbio de tempo quando a gente estiver falando algo relacionado ao tempo. Por exemplo, nunca irei com você para tal lugar. O dia que ela vai? Nunca. Então tem a ver com o tempo. Responde a pergunta quando. Quando ela irá? Nunca. Aqui temos o nunca maltrate os animais. Não maltrate os animais. Em hipótese alguma, maltrate os animais. Então, é um advérbio de negação. Agora, advérbio de dúvida. Talvez, acaso, provavelmente, possivelmente. Esses são advérbios que transmitem a ideia de dúvida. Talvez, provavelmente, possivelmente. Vamos ver uma frase. Provavelmente iremos sair amanhã.
Tem certeza? Não. Dúvida, provavelmente, é algo incerto. Aqui no advérbio a gente tem que pensar muito no sentido em que ele está sendo aplicado na frase para a gente identificar se ele é um advérbio de lugar, de tempo, de modo, de dúvida, tá bom? E para finalizar, advérbio de intensidade. Intensidade, muito, pouco, bastante, mais, menos, tão, tanto, quase, demais, quanto. Exemplo numa frase: Ana é esperta demais. Aqui observem que a intensidade ela não tem a ver só com ser mais ou ser superior. A intensidade aqui também tem a ver com pouco, menos, quase, né? Então tem a ver, dá esse sentido, né, de intensidade, ok? Para fixarmos o conteúdo, vamos fazer a atividade que começa aqui na página 275 a 277, que fala um pouco mais sobre advérbios, né? Que a gente vai treinar isso que a gente acabou de aprender, tá? Para isso, vocês já sabem, eu peço que vocês pausem o vídeo, tentem resolver as questões, questão que ficou com dúvida, circula ali, traz para o nosso Tira Dúvida amanhã essa semana, né? Para quem tem essa semana. Então, aproveitem para circular as questões que ficarem com dúvida na hora de fazer agora com o vídeo pausado. Quando eu voltar para a correção, você pode colocar a resposta correta, mas lembre-se de marcar, porque é sobre essas questões que a gente deve conversar no nosso Tira Dúvida, tá bom? Então, pausem o vídeo e retornem quando vocês terminarem. Agora que vocês já concluíram, página 275 para a correção. A primeira questão da página 275 diz assim: releia esta fala de Calvin. Algum idiota jogou lixo aqui, nesse belo lugar. A palavra aqui transmite a ideia de tempo, lugar ou afirmação. Aqui, neste lugar. Então, aqui responde a pergunta onde. Se é onde é que aconteceu isso? Foi aqui. Então, é o lugar. Virando a página, a segunda questão já está na próxima página. Segunda questão. Circule os advérbios das falas e classifique-os. Então, vamos identificar os advérbios e dizer se eles são de lugar, modo, tempo. Vamos ver aqui. Item A. Eu moro longe do bairro em que eu estudo. O advérbio aqui é o longe. Então, vocês circulem o longe. É um advérbio de lugar. Onde? Pergunte, onde? A resposta é o lugar. Longe, no caso, né? B. Mário saiu cedo e depressa. Cedo e depressa. Cedo, advérbio de tempo. Depressa, de modo. Cedo foi quando? Quando foi que ele saiu? Cedo. Então, quando tem a ver com o tempo. E o modo é como. Como foi que ele saiu? Depressa. Então, depressa é advérbio de modo. C. Não comerei aqui, pois a comida é muito cara. Aqui nós temos 3 advérbios. Não, aqui e muito. Não, advérbio de negação. Aqui, advérbio de lugar. E muito, advérbio de intensidade. Item D. Ele é realmente um ótimo profissional. Ele é realmente um advérbio de afirmação. Item E. Talvez eu o encontre no show, mas acho que não será fácil. Temos 2. Talvez, que é um advérbio de dúvida, e não, que é um advérbio de negação. Terceira questão. Complete as frases com advérbios de tempo. Aqui as respostas são pessoais,
mas eu trouxe algumas sugestões para a gente. Agora estou assistindo ao jogo. B. Amanhã será o meu primeiro dia de aula. C. Ontem fomos à praia. D. A aula de ginástica começa muito tarde ou cedo. Você pode identificar. Quarta questão. Circule do texto abaixo somente os advérbios de lugar. Os advérbios de lugar aqui, nós temos vários. São eles: aqui, perto, longe, lá, atrás, onde, embaixo, ali e longe. Virando a página 277, a quinta questão. Escreva frases usando os advérbios de tempo e de modo indicados. Aqui as respostas também são pessoais, mas trouxe sugestões. Hoje ele saiu da aula depressa. B. Amanhã conversamos calmamente. C. Sinto-me mal, vou embora agora. D. Fala sempre tão tranquilamente. Aqui eu utilizei os dois advérbios na mesma frase, mas você pode fazer duas frases se for a sua preferência. São apenas sugestões, porque a questão é de resposta pessoal. Sexta questão. Transforme esses adjetivos em advérbios de modo. Veja o exemplo. Item A, feliz, felizmente. B, leve, levemente. C, fácil, facilmente. D, lento, lentamente. E, rápido, rapidamente. F, difícil, dificilmente. G, alegre, alegremente. H, livre, livremente. Então, como a gente observou, alguns advérbios de modo, eles são utilizados, esse mente no final. Então, são adjetivos que a gente acrescenta esse mente e transformamos em advérbios de modo. Sétima questão. Complete as frases com advérbios. Siga as indicações entre parênteses. Também sugestões. Vocês podem colocar outra. No item A, pede um advérbio de tempo e um advérbio de modo. Como é que ficaria? Os jogadores chegaram ontem de viagem. Estavam se sentindo mal por causa da derrota que sofreram. Aqui pode ser ontem, pode ser hoje, certo? Você vai escolher, são sugestões, mas precisa ser um advérbio de tempo e o outro um advérbio de modo. B. Todos esperavam que a noiva, aqui pede um advérbio de afirmação. Todos esperavam que a noiva dissesse sim. Se é de afirmação, sim. C. Aqui pede advérbio de lugar, outro de lugar e um de negação. Tiago procurou seu tênis embaixo da cama e atrás da geladeira, mas não o encontrou. D. Um advérbio de lugar. Muitas pessoas foram visitá-los, apesar de ele ter pedido que ninguém fosse até lá. Advérbio de lugar. Assim finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, pessoal!